Então, olá, né? Graça e paz, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus. Hoje, dia especial. E geralmente, dia especial, a gente fala, né? Dia de estar lá com a família, véspera de Natal. E aí é na véspera que tudo acontece, né? As famílias se reúnem, fica aí até de vigília até meia-noite para comemorar o Natal. Então, muita gente viajando também. E aí, você que está em casa, como é que você está? Está tudo bem aí? Quero trazer um abraço para você da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, aqui na cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia. Os amigos que nos acompanham no YouTube, também na nossa página no Facebook, já sabem, né? Eu de cá e você de lá em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. E eu tenho falado que se você não conhece a carta magna da cristandade, ela é lâmpada, ela é luz. Você não saberá aonde colocar o pé no próximo passo. Pode tropeçar, machucar e pode até te levar à morte, sabia? Por isso é muito importante que você conheça esse livro que foi escrito todo especial para você. Tem um plano de salvação para você e para a sua família neste livro aqui. Como eu havia anunciado no YouTube e no Facebook, também na igreja ontem, eu quero falar também sobre o Natal. Até cantamos, né? Tem pessoas que têm dúvida, pessoas de várias denominações cristãs, se pode ter um presépio, se pode visitar um presépio, o que significa o presépio, né? E também se pode ter uma árvore, um pinheiro em casa, se pode ter um pinheiro no púlpito da igreja. E aí, como é que vocês têm vivido, né, esse questionamento? Vocês aqui na igreja têm algum tipo de dúvida? A Vilma eu sei que tem, eu também tinha, né? Tanto é que a gente conversou a respeito disso ainda hoje. Você em casa tem algum tipo de dúvida a respeito desse tema? Alguém aqui na igreja tem algum tipo de dúvidas? Então, mais uma vez, nós vamos orar, nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler alguns textos que falam do nascimento de Jesus. E depois, a gente vai estudar um pouco sobre o Natal. Se podemos comemorar o Natal, se podemos ter árvore de Natal em casa, na igreja, se podemos visitar um presépio. Então, é um estudo. A gente vai fazer bem rápido para não ser cansativo. Então você que está aí do outro lado, fique com a gente, tá? Não saia daí, assista o vídeo até o final. E você que está aqui na igreja em espírito de oração, vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque até aqui nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, nos capacite a continuar pregando a Tua palavra, a Tua mensagem. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Abençoe cada amigo, amiga, irmão que está assistindo esse vídeo agora. Derrame as suas bênçãos, meu Pai. Aqueles que estão em casa, com as famílias, aqueles que estão viajando, ou aqueles que, por qualquer outro motivo, não estão reunidos conosco hoje, dê a sua bênção, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Amém, Jesus, amém. Até para cantar, né? Nós somos um pequeno povo muito feliz, né? Graças a Deus. Meus irmãos, aqui na igreja, e também você que está em casa, há duas maneiras, né, da gente estudar a palavra de Deus. Como eu disse, né, a Bíblia, ela é para ser estudada. Lá no livro de Apocalipse, por exemplo, vai dizer que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem e bem-aventurado principalmente aqueles que praticam as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, né? Não é isso? Então nós podemos ser bem-aventurados ao estudarmos e, depois que entendemos, praticarmos, buscar praticar. Agora, existem então dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que parecem buscar aqueles textos
na Bíblia para adaptar os textos da Bíblia à sua opinião, ao seu estilo de vida, ou talvez até a doutrina que a igreja dele prega, e ele quer defender aquilo de unhas e dentes, e ele pega os textos fora do contexto para se adaptar, né? Então ele procura um texto ali que parece concordar com a sua opinião, tira esse texto do seu contexto, distorce todo esse contexto, junta com outros textos que não tem nada a ver com o assunto, para fazer disso o quê? Uma honraria própria, né? Para a honra e para a glória própria. Então, esse tipo de pessoas existem e eles estão no meio cristão. Agora, há um outro grupo que ele lê a Bíblia em oração, buscando a orientação do Espírito Santo, e esse outro grupo ele tem um desejo de encontrar a verdade. Ele tem um desejo de abandonar as ideias pessoais. A gente carrega muitas ideias pessoais, né? Nem todos nascemos cristãos, nem todos nascemos adventistas, nem todos nascemos assembleianos, presbiterianos. Às vezes a gente vem de outras aprendizagens do passado, a gente carrega isso, outras culturas diferentes, né? Então nós temos um grupo que busca estudar a Bíblia em oração, buscando a orientação do Espírito Santo, tentando ou desejando encontrar a verdade para abandonar as ideias pessoais e aceitar o que diz a palavra de Deus, comparar diversos textos da Bíblia que falam do mesmo assunto, conforme está lá em Isaías 28:10, né? Um pouco aqui, um pouco ali, texto com texto, pretexto sobre pretexto, né? Isaías 28:10, né? E quando ele aprende, ele aceita e ele então começa a praticar aquilo que ele aprendeu na Bíblia Sagrada. Então ele talvez ouviu, ele passa para o segundo passo, ele mesmo lê, estudar, e depois de uma compreensão sadia movida pelo Espírito Santo, ele vai buscar o próprio Espírito Santo então para praticar. E eu estou fazendo essa introdução, por quê? Porque a respeito do Natal, e o Natal para todos é o nascimento de Jesus, tem cada ideia mirabolante sendo pregadas por aí, né? Principalmente na internet. E a pessoa vê uma ideia a respeito do Natal e corre e já começa a pregar aquilo, começa a fazer daquilo uma doutrina, né? Então hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Natal, vamos tirar as nossas dúvidas e eu espero que você esteja no segundo grupo, que lê, ouve e pratica, né? Então, a primeira coisa que nós vamos entender, que está em todos os livros, é que o nascimento de Jesus foi um evento muito importante para todos nós, sim ou não? Então o evento de Jesus é um evento importante para todos os cristãos. E para todos não cristãos também, porque a nossa esperança é que eles venham a ser cristãos. Deus, ele veio à terra, Deus, ele viveu entre nós, está lá em João, né? Ele abre já dizendo assim, e ele viveu como o quê? Como anjo? Viveu como Deus? Não. A Bíblia vai dizer que ele viveu como homem. Então a própria história, para a gente ter ideia da importância desse evento, a própria história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então nós temos ali, ano 1 depois de Cristo. Nós estamos vivendo 2023 depois de Cristo. E nós temos o antes de Cristo. Então o evento realmente foi muito importante. Agora, o evento é tão importante que essa data não é só para cristãos. Antes e depois de Cristo é para todos. Jesus nasceu em uma condição humilde. Todos nós então concordamos com isso, né? Jesus não nasceu como um rei. Ele nasceu como uma pessoa humilde. Seu nascimento milagroso de uma virgem, está aí o primeiro grande milagre, isso prova que ele era mais do que um homem, ele também era Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele era mais do que um homem, ele era Deus. E ele nasce com uma missão. Qual é a missão? Salvar o mundo do pecado e nos unir novamente a Deus. Amém?
salvar o mundo do pecado e nos unir novamente a Deus. E eu tenho falado muito isso, João, ele fala que todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele pratica o pecado desde o início. E o que Deus quer? Ele quer nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz. Amém? Vamos ver alguns textos na Bíblia que falam do nascimento de Jesus. Mateus 1,18. Eu coloquei aqui numa sequência que dá para você entender, tá? Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Está aí o primeiro grande milagre. Agora, nós vamos para um outro texto lá em Lucas capítulo 1, de 30 a 33, ele continua o que nós vemos lá em Mateus. Mas o anjo lhes disse, abre aspas, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Amém? Glória a Deus. Quando fala que o reino dele jamais terá fim, nos leva lá para Daniel capítulo 2. Né? Vamos ler mais um outro texto para a gente formar aqui uma sequência. Mateus de novo, capítulo 1, de 20 a 25. Né? Ele vai continuar dizendo, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos para mais textos da Bíblia aqui. Estão percebendo os textos, né? Nós estamos falando a respeito do nascimento de Jesus, sim ou não? Se estamos falando a respeito do nascimento de Jesus, nós estamos falando a respeito do Natal. Natal significa o nascimento de Jesus. Alguém já pode falar assim, não, Natal não é o nascimento de Jesus. Os cristãos comemoram o Natal como o nascimento de Jesus, mas é o nascimento de outro Deus. Mas vamos continuar aqui. Lucas 2, 4 a 7. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? É uma história bonita, né? Então, aqui nós estamos vendo a imagem do presépio. Mas tem mais texto, tem mais um aqui, Lucas 2, 10 a 12. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês? Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus! Que texto, né? Bonito isso daqui. Eu vou ler mais um ainda. Lucas 2, 15 a 18, ele continua. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos se isso aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Amém? Muitas histórias a respeito
nascimento desse menino, né? Desse homem Deus, Jesus. Mateus 2, diz 9 a 12. Mateus, capítulo 2, 9 a 12. Continua. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia também, tá? É a história linda, é a história do Salvador do mundo. Eu sei que a gente às vezes, né, fica muito tempo sem ler esses textos. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incensos e mirra. E tendo sido divertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Mateus 2, né? E eu vou ler mais um. Está lá em João capítulo 18, 37. Vou finalizar as leituras sobre o nascimento de Jesus aqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo. Para quê? Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amém? Todos os que são da verdade me ouvem. Olha para mim, igreja. Você que está em casa, olha para mim também. Eu acho que eu li os textos com bastante ênfase, né? Respeitando o ponto, vírgula. Sim ou não? Foi uma boa leitura? Prestaram muita atenção na leitura? E aí eu vou retornar aonde eu comecei. Tem pessoas que, ao ler a Bíblia, eles procuram textos que parecem concordar com as suas opiniões, tirar esses textos do seu contexto, distorcê-lo, juntar com outros textos que não têm nada a ver com o assunto, e faz tudo isso para a sua honra e para a glória própria. Tem um outro grupo que eu espero que seja você que está em casa e você que está aqui na igreja, que lê a Bíblia com oração, buscando orientação do Espírito Santo, tendo o desejo de encontrar a verdade, abandonar as nossas ideias pessoais e aceitar o que a palavra de Deus diz. Comparando versos, vários textos diferentes sobre o mesmo assunto, conforme Isaías 28:10, lê todo o contexto, depois aceita e pratica o que a palavra de Deus ensina. Amém? Então, irmãos, agora é hora de fazer uma crítica, e uma crítica construtiva. Timóteo, Paulo, né, escrevendo ali a carta, quando você vê Timóteo, você vai ver que a Bíblia ela é feita para ensinar, né, para corrigir. Então não fique magoado se até agora você aprendeu de uma maneira e agora você vai aprender de outra forma. Aí entra em oração, porque alguns pregadores com pouco conhecimento bíblico, pouco conhecimento teológico, mas se achando, né, ter muito conhecimento, e às vezes tem até aqueles de intenções duvidosas, eles fazem uma salada de fruta com a palavra de Deus, se valendo de opiniões tiradas até da internet, e chegam a conclusões mirabolantes sobre o Natal e sobre o nascimento de Jesus. A gente está vendo isso aí todas as horas, né? Na internet, irmãos, é um campo minado. Eu trabalho na internet. O nosso ministério é evangelismo digital. Aliás, vocês que estão aqui, se inscrevam no nosso canal, né? Falando de Cristo na Estrada. Você que está assistindo, dá um like aí. Lá na internet, você pode encontrar pessoas defendendo vampiros e lobisomens. Falam, vampiro existe, lobisomem existe. Você não vai pregar isso na igreja, vai? Não vai, mas são ideias que tem na internet. Por que eu estou colocando isso? Porque a atitude desses pregadores cumpre o que o jovem pastor Timóteo escreveu lá em 1 Timóteo capítulo 1. Né? Vamos ver quem acha aí, 1 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler rapidinho aqui, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 a 7. Ele diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina,
nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, puderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas observações, ou em algumas Bíblias, ousadas asseverações. Paulo, ele está dando uma grande repreensão às pessoas que acham que sabem que não sabem de nada, né? E estão pregando isso com eloquência, e Paulo então manda que seja feito essas correções, tá? 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 a 7. Queridos, as pessoas, em vez de pregar sobre tantos assuntos importantes para a nossa salvação, porque este é o tema, Jesus nasceu para nos salvar, eu disse ainda agora, do pecado, né? Nos levar para a luz. Então nós podemos pregar esses assuntos: nascimento de Jesus, a lei de Deus, a segunda vinda de Jesus, são temas importantes. As pessoas, no lugar de pregar essas coisas, se detêm em pontos que promovem o quê? Discussões e não levam à salvação. Às vezes eu coloco o vídeo, coloco o título, eu vejo que a pessoa nem sequer tirou um tempo para assistir o vídeo inteiro e já vai lá e coloca lá um comentário, né? E como se fosse dono da verdade, um comentário que não tem nada a ver com o vídeo que a gente publicou ali, querendo ser dono da verdade. Então nós vamos ver hoje algumas conclusões e distorções que alguns pregadores chegam a respeito do Natal, do presépio, da árvore. Estão prontos para aprender? Você que está em casa, se tem uma outra opinião, dispa-se agora a sua mente aí, limpa ela, tá? Busque oração agora. O presépio. Alguns pregadores dizem que o presépio é um símbolo pagão. O que é o presépio? O presépio nós lemos ali. O presépio é a representação figurativa, a manjedoura, José, Maria e Jesus. E alguns ainda colocam algumas ovelhinhas ali para mostrar que era uma estrebaria, né? Pergunto: o presépio é um símbolo pagão? Sim ou não? Não, errado. O presépio não é um símbolo pagão. O que é o presépio? O presépio é uma representação da cena vista pelos pastores. Quando eles chegaram ali na estrebaria, o que eles viram? O presépio. Eles viram Virgem Maria, eles viram José, eles viram Jesus, a manjedoura. Lucas capítulo 2, verso 16, deixa isso bem claro. Os pastores chegaram, eles viram ali a manjedoura. E o que é a manjedoura? Hoje é representada pelo presépio. Então, se alguém te perguntar a partir de hoje, o presépio é um símbolo pagão? Errado. O presépio não é um símbolo pagão. Lucas 2,16 é a representação figurativa de Virgem Maria, José e Jesus ali na manjedoura. Outra, o presépio é uma adoração a imagens. Errado. Seria, por exemplo, as gravuras de Jesus, as gravuras que nós temos de Jesus, dos personagens bíblicos, na Bíblia das crianças, nas Bíblias ilustradas, nos feltros usados na escola sabatina, na escola dominical, ali para os menores, essas ilustrações das lições, elas são gravuras ou adoração de imagem. Olha isso aqui. Olha a capa da nossa lição. Isso é uma gravura. Gravura de quê? A imagem de Jesus Cristo e uma multidão de pessoas. Nós estamos falando sobre a missão de Deus, né? Da palavra de Deus chegar em todos os lugares. Por isso está aqui Jesus puxando a grande fila aqui. Isso é uma figura. Essa figura, ela é uma adoração à imagem? Não, ela é uma ilustração. Então, quando as pessoas falam, olha, o presépio é adoração de imagem, errado.
ele é uma gravura, apenas uma gravura representativa de Jesus, Maria, José e a manjedoura, né? E como é que você entende isso? Acabei de mostrar uma gravura, Bíblias ilustrativas. Deus proibiu a prática de fazer e de adorar imagem de escultura. Ok, isso é verdade. Nós não podemos, primeiro e segundo mandamento, ele proibiu-nos de fazer imagem, de adorar imagem. Mas Deus não proibiu o uso de gravuras e representações didáticas para o ensino. Deus, repito, olha para mim, Ele não proibiu o uso de gravuras e representações didáticas para o ensino. Como não? Ele mesmo fez isso com relação ao santuário. Lá no santuário havia o que sobre a arca? 2 anjos querubins, de ouro, asas abertas. Havia o que mais? Um candelabro. Havia o que mais? Uma mesa com 12 pães. Havia o que mais? Um altar de incenso, sem falar nas cortinas, sem falar daquela cerca toda com as suas cores. Cada uma daquelas coisas tinha ali uma representação. Tinha até um altar de incenso, outros símbolos que representavam ali o quê? O plano de salvação, didática. Era um jeito do evangelho ser pregado. O que significava cada uma daquelas coisas? Apontava para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Ok? Sobre o presépio, eu preciso continuar falando sobre o presépio. O tempo é curto. Então, sobre o presépio, tiraram as suas dúvidas? São gravuras, representação, ok? Você pode ir, tá? Árvore de Natal. Aí nos vão lá e falam assim, olha, a árvore de Natal é um símbolo pagão. A árvore de Natal deve ser banida da casa dos cristãos. A árvore de Natal deve ser banida da igreja. Certo ou errado? Errado de novo. Por que é errado? Porque nós vamos ter 2 textos na Bíblia falando sobre árvore, mas não sobre a árvore de Natal. Qual é a origem da árvore de Natal? Incerta, ninguém sabe direito. São várias lendas, eu vou citar 3. A primeira lenda diz que é adoração à divindade pagã, Odin e outros deuses. Outros relacionam a árvore de Natal a São Bonifácio. E tem uma outra que é interessante, que é de Martinho Lutero. O Lutero, o autor da Reforma Protestante ali no século XVI, tem uma história que diz assim, olha, olhando Lutero para o céu através de um pinheiro que cercava a trilha, viu-o intensamente estrelado, parecendo-lhe um colar de diamantes encimados à copa das árvores. Tomado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um galho para levar para casa. Lá chegando, entusiasmado, colocou o pequeno pinheiro num vaso com terra e, chamando a esposa e os filhos, decorou-o com pequenas velas acesas, afincadas nas pontas dos ramos. Arrumou em seguida papéis coloridos para enfeitá-lo mais um tanto. Era o que ele vira lá fora. Afastando-se, todos ficaram pasmos ao verem aquela árvore iluminada a quem parecem terem dado vida. Nascia assim a árvore de Natal. Queria assim, Lutero, mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo. Uma outra lenda vai dizer que o pinheiro é uma das poucas árvores que permanece verde no inverno, quando acontece o Natal lá no hemisfério norte. Citei aqui 3 lendas, né? Ninguém sabe o certo da origem da árvore de Natal. Então a pergunta é, a Bíblia proíbe de forma clara e implícita a árvore de Natal? Não. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar proibindo a árvore de Natal. Nenhum texto fala sobre esse assunto. E textos que falam de adoração a árvores e deuses se referem ao uso decorativo que nós fazemos da árvore de Natal. Nós usamos a árvore de Natal como uma peça decorativa, não como uma peça de adoração. Então há uma grande diferença. Aí diz, a sombra das árvores era muitas vezes usada pelos pagãos para idolatria e prostituição. Abra aí, vocês viram o texto que eles usam. Oséias capítulo 4, verso 13. Né?
Oséias. Deixa eu pegar nessa versão. Depois eu vou ler Deuteronômio, tá? Tem um texto ainda mais pesado. Oséias, capítulo 4, verso 13. Diz assim o texto: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras se adulteram. Então este é um texto de Oséias capítulo 4, verso 13, usado por aqueles que criticam a árvore de Natal. O outro texto, Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Vamos ver se esse texto deu prego aqui na minha... Aqui, deu... Aí. Eu já estou indo para a minha antiga Bíblia, que a minha Bíblia digital não funciona. Deuteronômio, eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Deuteronômio capítulo 16, verso 21. A minha Bíblia impressa de papel. Esse é um outro texto utilizado para falar contra a árvore de Natal. Deuteronômio, capítulo 16, verso 21, amém? Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. E aí, continua o verso 22, nem levantará coluna o qual o Senhor teu Deus odeia. A pergunta é, Deuteronômio 16, 21, o texto que eu li agora, está condenando a árvore de Natal, sim ou não? Não. Então, alguns afirmam que não devemos colocar um pinheiro de Natal perto do púlpito, porque isso seria plantar uma árvore junto ao altar. Desconhecimento teológico, né? O povo de Deus, por exemplo, o povo de Deus sacrificava animais nos altares, sim ou não? Sim, né? O povo de Deus sacrificava animais no altar. Os pagãos também sacrificavam animais no altar. O sacrifício do povo de Deus simbolizava o quê? A morte de Jesus em nosso lugar, em favor dos nossos pecados. Os sacrifícios do pagão, também no altar, significavam o quê? Forma de agradar ou alcançar favores ou aplacar a ira dos deuses. Agora olha para mim. Sacrifícios parecidos, objetivos diferentes. Os cristãos sacrificavam animais que representavam a morte de Jesus no lugar dos nossos pecados. Pagãos sacrificavam animais também no altar para negociar com os seus deuses. Os pagãos, eles plantavam a árvore junto aos seus altares, como nós lemos aqui, para quê? Ou eles construíam altares embaixo de árvores, faziam postes ídolos para fazer ali cultos da fertilidade, o que implicava prostituição, orgia. Também sacrificavam filhos debaixo das árvores. Qual era a preocupação de Deus aqui em Deuteronômio? A preocupação de Deus era que o povo de Israel, ao plantar árvores junto ao altar, eles fossem tentados à prática do culto pagão idólatra que envolvia sacrifício humano, que envolvia prostituição, entre outras coisas. Agora volto para o pinheiro. Pinheiro de Natal e o Deuteronômio 16, 21. O pinheiro de Natal é uma árvore plantada, sim ou não? Não. O pinheiro de Natal não é uma árvore plantada junto ao altar de sacrifícios em honra a Deus pagãos. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é apenas uma decoração de Natal. Olha para mim, deixa eu falar de novo para você que está em casa. Eu perguntei se o pinheiro de Natal tem alguma coisa a ver com as árvores de Deuteronômio 16, 21. Não, porque o pinheiro de Natal não é uma árvore plantada junto a um altar de sacrifício. Lembra como que era o altar de sacrifício lá?
em honra de Deus pagãos. Por quê? Porque o nosso pinheirinho de Natal é apenas uma decoração de Natal. Pinheirinho de Natal, tanto na nossa casa ou aqui na igreja, ele não está ali com o propósito de adoração, como eram os pagãos. E outra coisa, olha para mim agora, alguns vão ficar tristes. Aqui é sagrado, não é? Mas o púlpito não é o altar. O altar estava no santuário. E a igreja não é o santuário. O santuário está no céu, onde está Jesus intercedendo por nós. É disso que o texto está falando. Repito, o púlpito não é o altar de Deuteronômio, capítulo 16, 21. O altar estava no santuário e a igreja não é esse santuário. O santuário está no céu, onde Jesus está intercedendo por todos nós. Hebreus capítulo 4, de verso 14 a 16. Hebreus 9, de 11 a 12. Hebreus 9, de 23 a 24. Agora eu vou fazer as considerações finais aqui sobre a árvore de Natal, tá? Olha para mim de novo. Os hindus. Já ouviram falar dos hindus? É uma religião enorme também. Se não me engano, ela está em terceiro lugar, né? Ou em quarto lugar em quantidade de pessoas. Os hindus adoram uma vaca. Sabia que os hindus adoram vaca? Abraça aí se tiver algum irmão hindu assistindo, né? Os hindus adoram vaca. Fazendeiros cristãos, assembleiano, presbiteriano, batista, adventista, católico, podem criar vacas, sim ou não? Repito, os hindus, eles adoram vaca. Cristão de qualquer denominação, ele pode criar vaca? Pode ou não pode? Pode. Os antigos egípcios adoravam o gato. Se alguém quiser gato aí na internet, alguém quiser gato aqui na igreja, lá os gatinhos lá em casa, eu tenho 5 gatos, já está tudo grande, gato original, tá fera, bem tratado para doação, tá? Os egípcios adoravam o gato. Podemos ter gato em casa, sim ou não? Sim, as crianças adoram gato, né? Principalmente com os bem cuidados, que a viúva cuida, come muita ração, tá? Se quiser. Os povos pagãos, eles adoravam animais, vários tipos de animais, sim ou não? Todos sabemos. Cristão pode ir ao zoológico? Pode, né? Pagãos adoravam vários tipos de árvores. O pagão é complicado, né? Eles adoram tudo, né? Podemos plantar árvore em nossa casa, sim ou não? Podemos ter uma pequena árvore aí na igreja, no pátio da igreja, sim ou não? Pois é. Quem criou a árvore? E também quem criou o pinheiro? Também quem criou esses animais? Deus. Deus criou. O fato dos pagãos, de novo, você que está em casa, não perca o raciocínio, tá? O fato dos pagãos terem adorado as coisas criadas e não o Criador, isso não significa que não podemos ter nada do que Deus criou em nossa casa ou igreja, porque eles adoram. Eles adoram as coisas criadas. Nós adoramos o Criador. Nós já temos essas coisas. Temos o gado para o comércio, para o alimento, temos árvores para o alimento, ou para a sombra, para embelezar, para enfeitar, não para adorar, não para se prostituir, não para sacrificar filho lá embaixo dela. É diferente. Onde está o problema? Nas árvores ou no uso que fazemos delas? Onde está o problema? No pinheiro ou no uso que nós fazemos do pinheiro? Elas estão sendo adoradas por nós? Os pinheirinhos de Natal estão sendo adorados aí? Você que é católico? Não. Você que é batista? Não. Você que é adventista? Claro que não. Não. Não é? Então, o problema é no uso que se faz. Estamos sacrificando animais debaixo dessas árvores? Vocês sabem aí de algum cristão sacrificando animais do lado do púlpito da igreja num pinheirinho? Não. Sacrificando algum filho debaixo dessas árvores, como faziam os pagãos? Nós estamos se prostituindo debaixo dos pinheiros lá em nossa casa ou aqui na igreja? Não. Não. Eles tinham a árvore lá plantada para essa finalidade. Nós não. Ou estamos apenas usando como decoração que Deus criou? Estamos usando apenas como decoração as coisas belas criadas por Deus.
Tantas árvores, as plantas, né? Do que nós precisamos ter medo? Qual deve ser a nossa preocupação, a nossa luta? Tentações modernas. Tentações modernas. Não são árvores, né? Não são animais. Sexo fora do casamento é uma tentação moderna. Materialismo, consumismo, amor ao dinheiro, falta de vontade de orar, falta de vontade de ir à igreja, né? Falta de vontade de estudar a Bíblia. Tentações modernas. E nós somos atacados, né? Nem sempre eu tenho vontade de ir para a igreja, nem sempre eu tenho vontade de orar, nem sempre eu tenho vontade de estudar. Eu estou estudando Gálatas, para poder conversar com alguns irmãos que têm problema com Gálatas, né? Alguns irmãos que têm problema com a lei de Deus. Vocês sabiam que as igrejas tradicionais, cristãs tradicionais, não têm problema com a lei de Deus? Só a partir do século XX, com o neopentecostal, o novo pentecostalismo, né? Que eles vão passar a ter problema com a lei de Deus. Todas as outras denominações tradicionais não têm. Pois é, então eu estou estudando muito, devorando, mas nem todo dia eu tenho aquela vontade. São tentações, né? São tentações modernas. Outra tentação moderna, idolatria, né? Idolatria está aí. Idolatria a cantores, idolatria a autores, né? Até idolatria a pastores, né? Da igreja. Inveja, egoísmo é a tentação moderna, maledicência. Gente, maledicência, a primeira coisa na maledicência é falar mal do outro, né? Pois é. Agora, eu quero dar uma pausa para refletir sobre o que a profetisa. Eu tenho um ministério independente. Você que acompanha o nosso canal Falando de Cristo na Estrada no Facebook e no YouTube sabe que nós temos um canal independente, ok? Mas, deixa eu pegar aqui me permitam, né, eu quero apresentar um texto de um Ellen White. Se você de outra denominação não sabe quem é o Ellen White é considerada pelos adventistas do sétimo dia uma profetisa. Eu a considero como uma profetisa do Senhor. É uma norte-americana escritora, das maiores escritoras, talvez a mulher que mais escreveu no mundo gospel, no mundo evangélico, chama-se Ellen White. Ok? Da virada do século, do final de 1800 para 1900. Entra aí na internet, saiba mais sobre o Ellen White, a quantidade de livros maravilhosos que ela escreveu. O Ellen White, e aí por isso eu falei, vou dar uma pausa, quero conversar com meus irmãos adventistas do sétimo dia, e você de qualquer outra denominação, não saia, fica aí, porque é uma profetisa de Deus que vai nos dar um recado. Eu vou tirar aqui, e adventistas, olhem para mim agora, você que está em casa, adventista, o Ellen White e o Natal, extraído do livro Lar Adventista, página 477 a 482, alguns parágrafos, tá? Eu vou ler. O Natal, o título é O Natal como Dia de Festa. Acompanhe. Abre aspas. Aproxima-se o Natal. Eis a nota que soa através do mundo, de norte a sul e de leste a oeste, para os jovens de idade imatura e mesmo para os de mais idade. É este um período de alegria geral, de grande regozijo. Mas o que é o Natal que assim exige tão grande atenção? O dia 25 de dezembro é supostamente, nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, é supostamente o dia do nascimento de Jesus Cristo, e sua observância tem se tornado costumeira e popular. Entretanto, não há certeza de que se esteja aguardando o verdadeiro dia do nascimento do nosso Salvador. A história não nos dá certeza absoluta disso. A Bíblia não nos informa a data precisa. Se o Senhor tivesse considerado este conhecimento essencial para a nossa salvação, Ele se teria pronunciado através de seus profetas e apóstolos, para que pudéssemos saber tudo a respeito do assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos a evidência de que ele nos foi ocultado por razões as mais sábias. O dia não deve ser passado por alto,
sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, e sendo que as crianças têm sido instruídas por preceito e exemplo que este foi indubitavelmente um dia de alegria e regozijo, será difícil passar por alto esse período sem lhe dar alguma atenção. Ele pode ser utilizado para um bom propósito. Troca de presentes como sinais de afeição, as festas estão chegando. Troca de presentes como sinais de afeição, ponto. As festas estão chegando rapidamente com a sua troca de presentes, e jovens e idosos estão estudando intensamente o que poderão dar a seus amigos como sinal de afetuosa lembrança. É agradável receber um presente, mesmo simples, daqueles a quem amamos. É uma afirmação de que não estamos esquecidos e parece ligar-nos a eles mais intimamente. Aí vamos para outro parágrafo. Jesus não deve ser esquecido, irmãos e irmãs. Enquanto estáis planejando dar presentes uns aos outros, desejo lembrar-vos o vosso amigo celestial, para que não passeis por alto suas reivindicações. Ele se agradará se mostrarmos que não o esquecemos. Jesus, o príncipe da vida, deu tudo a fim de pôr a salvação ao nosso alcance. Ele sofreu, mesmo até a morte, para que nos pudesse dar a vida eterna. É por meio de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Não deve ser nosso benfeitor celestial participar das provas de nossa gratidão e amor? Vinde, irmãos e irmãs, vinde com vossos filhos, mesmo os bebês em vossos braços, e trazei ofertas a Deus, segundo vossas possibilidades. Cantai ao Senhor em vosso coração, e esteja em vossos lábios o seu louvor. Abre aspas de novo. Devemos armar uma árvore de Natal? Ela faz um questionamento. Devemos armar uma árvore de Natal? Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvore de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes a disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas. Mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos nas árvores. A árvore pode ser tão alta e seus ramos tão vastos quanto o requeiram a ocasião, mas os seus galhos estejam carregados com os frutos de ouro e prata de vossa benevolência, e apresentar isto a Deus como vosso presente de Natal. Sejam vossas doações santificadas pela oração. Amém! Eu me arrepio porque até hoje eu não tinha comemorado o Natal. E a gente, por desconhecer. E esse ano eu quero agradecer, eu sei que você vai assistir, talvez não tenha paciência, Lucas Gomes e um grupo de amigos que estão lá nos Estados Unidos, que conhecem o nosso ministério Falando de Cristo, e Deus tocou no coração dele e ele fez a doação daquelas 15 cestas que veio aqui para a ASA e que vai fazer pessoas felizes esse Natal. Deus continuou tocando dele, ele conversou com os amigos e ele nos proporcionou mais R$2.800. Nós fizemos, gente, cada cesta uma mais linda do que a outra para crianças. E hoje à tarde eu e meus filhos nós fomos entregar. E se você vê o sorriso de cada criancinha só de calcinha, só de descalça, só de calçãozinho, despenteadinho, correndo e abraçando aquele pacotão maior do que ela, quase não aguentando. Tia, me ajuda, tia, levar ali para minha mãe, e vai. Lucas Gomes e amigos que eu não sei o nome, Deus abençoe. Vocês estão vivendo o espírito de Natal. Revivam Herald, foi escrito em 11 de dezembro de 1879. Só terminando, as festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebrados em favor dos necessitados.
Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. Manuscrito 13, 1896, palavras de Ellen White. E eu quero concluir. Nós não sabemos o dia do nascimento de Jesus, mas provavelmente não tenha sido no dia 25 de dezembro. Mas isso não nos impede de comemorar. Comemorar, tá? É diferente de usar o dia como adoração, de comemorar o seu nascimento nesse dia 25. A Bíblia, então, nós aprendemos que ela não condena a árvore de Natal. Não podemos torcer texto e forçar o texto da Bíblia a dizer o que não está escrito. Jesus, um dia ele nasceu, sim. Aonde? Belém, sim. Só que Jesus, ele precisa nascer cada dia, aqui ó, em nosso coração. Jesus precisa nascer no seu coração cada dia. Que esse Natal, então, seja um dia de reflexão. Que esse Natal seja um dia realmente de gratidão a Deus por Jesus. O único que comprou a sua passagem para o céu, amém? O único que dá a oportunidade de você encontrar os seus entes queridos, meu irmão e minha irmã, não há uma outra forma. Só podemos ir para o céu através de Jesus, só podemos reencontrar a família através de Jesus. Seja grato por isso. Que você aproveite a data para testemunhar da salvação de Jesus. Essa é uma data do ano em que os corações das pessoas estão mais abertos ao Evangelho. Então, que Jesus realmente nasça em seu coração no Natal e a cada dia, dia após dia, até que Ele volte. Amém? Sabe de quem é esse irmão? Pastor Paulo Aguiar, distrital adventista de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Para que depois não fale, o irmão Vanderlei tirou palavras mirabolantes que nós não conhecíamos. Você que está em casa, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tem algum tipo de dúvida, meu irmão e minha irmã, continue estudando, se aprofunde mais. Se aprofunde mais no estudo, porque Jesus, Ele te ama, não desiste de você e nós também não. Que Deus abençoe.